eu encontrei o amor da minha vida, né? A pessoa que me traz segurança, que me traz paz, que eu respeito e confio e que me deu os maiores. 40 anos que eu não lembro de um abraço e do pai. Hoje vai ser um dia muito especial pra gente. Vou na cidade natal que eu nasci, onde começou toda a minha história. E vamos partir para Cardoso, São Paulo. Tava passeando o Theo. Vamos lá. Opa. Oi. Olha o Totti. Bom dia. Tudo bom? Preparar um cafezão forte, natural, que é a nossa rotina. E hoje o dia vai ser maravilhoso e bem cheio, né? Olha aí, ó, que coisa mais linda, ó. Hoje vai ser um dia muito especial pra gente. Vou na cidade natal que eu nasci, onde começou toda a minha história. E vamos partir para Cardoso, São Paulo. Você não quer comer, filho? Ó, tem pão de queijo, massinha, água de coco. Não tá não. Depois que morde, não tá não. Não. Ficou muito tempo na air fryer. Pela manhã, pessoal, a rotina é mais ou menos essa. Geralmente um cafezinho básico, eu não sinto nem fome de manhã, mas eu acabo comendo. Mas para poder tomar essa quantidade de suplemento que mantém eu trabalhando nesse alto desempenho, né, enfrentar as loucuras do dia a dia. Então, creatina, magnésio, vitamina D, isso faz parte da rotina de manhã aqui em casa de todos os dias. A família vai ganhar mais uma nova integrante. Vai. Como é que tá essa expectativa? Tá chegando a Melina. Ai, que linda. E os enjoos já passaram? Agora tá bem melhor. Melhorou? Bem melhor. Como é que foi o início? O início eu sofri bastante, hein? Muita ânsia, muita náusea. Grávida de verdade. Com ele não foi assim? Com ele foi também, só jeito. que foi menos. Ela eu passei mais mal. E como é que ele reagiu a essa notícia? Ele queria o irmãozinho, mas eu já entendi isso. Eu acho que não. Não? Não por completo. Ele já fala o nome, já fala... Já ele tem ainda alguns... não assimilou certo o que é, ainda. mas você sempre, quando a gente perguntava, ele sempre dizia que era uma irmã, ele já sabia. Isso foi legal. E o nome da irmã? O nome da irmã? Melina? Melina. Como é que você escolheu esse nome? Olha, na verdade o nome da menininha sempre quis ter uma filha, né? Meu sonho foi esse, até na revelação saiu lá azul, falei, como? Eu vou ter menina, não tem explicação de ver um menino, né? E eu sempre quis Ana Lara ou Lara. Aí não sei que do nada a gente mudou de ideia, a Isabelle sugeriu, porque o Thomas foi eu que sugeri. Veio de um estrangeiro, né, de um alemão, que também conheci em Cardoso, que é a cidade que a gente está indo hoje. E foi o primeiro contato que eu tive com um estrangeiro, com uma língua diferente, que me despertou essa vontade de conhecer o mundo e tudo. Então, meio que em homenagem a esse Thomas aí. E ele tem um apelido. Você chamou ele? Não é um apelido, ele escolheu o nome. Ele escolheu. Totti. Como você chama? Totti. Não é Thomas? Não, Totti. É Totti, gente. Tá vendo? Gente, é o Totti. Funciona Totti desse... e Melina vão reinar absolutos nessa casa. Vai, a casa eu fiz pra isso. Impressiona o tamanho dessa piscina, gente. Essa raia, você fez uma piscina de raia para nadar? Para nadar. A história é assim, eu queria ter uma piscina grande, mas o desenho era quase que, acho que uns 30% menor, 40% menor, né? E quando eu estava construindo a casa, eu não tinha ainda a expectativa de casar, ainda não estava namorando a Isabelle, mas durante a construção eu chamei ela aqui. Acho que a gente tinha aqui um ano e meio, 2 juntos. Não, era quase um ano. Quase um ano. E aqui na construção, na terra, eu mostrei para ela do jeito que estava e perguntei para ela, falou, eu só vou terminar de fazer essa casa se você falar que vai vir morar comigo. E ela na hora falou, vem. Aí a gente tirou uma foto, a gente tem junto e tudo. E aí depois... Foi quase um pedido de casamento, né? Foi, na terra. Foi. E aí a piscina, a Isabelle nadou 12 anos. Foi bastante tempo, dos 8 até os 19. Natação, Nossa, era muito tempo. Chegou a competir? Competia, ia para São Paulo. E hoje era você legal. Exercita aqui?
Antes, Agora não mais, por conta dos filhos. Mas antes sim, nós dois. a gente fazia muito, treinava muito junto aqui. E aí eu só estendi, porque ela falou, ó, a piscina tem tantos metros, pra gente treinar tem Ia que ter ter pelo menos 12, tanto, ia né? ter 12 metros. Aí tem 17, e aí a gente Aí. treina. A gente tinha uma rotina muito forte de esporte antes dos bebês, né? Vai voltar, depois que nascer o próximo, Nem de fim de mas semana era não dá tempo? nadar, correr, Ai. pedalar e academia. Os dois, o tempo todo. Quase todo dia a gente É. nadava, né? Até Quase tinha todo dia. voltado a fazer academia com ele, né? A gente tava fazendo Aí junto. engravidou de novo. Aí né? engravidei e comecei a passar muito mal, porque a indicação é que você continue fazendo, né, exercício. Mas eu tava passando muito mal. Agora nessa Aí, fase tá aí agora acho que dá pra voltar de novo. É. E a natação nossa- é ótima, né? Pra gravidez. Só então falta vocês esse têm- frio passar, né? crescer um pouquinho. Agora, conta a história dessa casa aqui, Marden. É um sonho Ah, realizado? sim, é um sonho. Eu morei muito tempo numa casa pequenininha, bem longe do centro da cidade, que era indicação até do meu pai, que é um negócio legal que eu aprendi com ele, que ele fala que não existe nada longe onde você não pode chegar. Tanto que eu repito isso quando o pessoal fala da China, eu falo, a China é logo ali, se eu consigo chegar, ela é perto, né? E na época eu não tinha dinheiro para comprar nada melhor do que essa casa, que era bem afastada da cidade, era tudo terra lá, né? E aí aqui eu me inspirei na casa do Otávio Mesquita. A casa dele é muito parecida com isso lá em São Paulo. Tem tudo vidro, 2 andares, um blocão, o fundo tem a piscina e lá ele tem um mato mais fechado, assim, onde ele cria um monte de bicho dele lá e tal. E inspirado naquele desenho, eu fiz um rascunho, pedi para o arquiteto, falei, esse é o sonho da minha vida, isso tem muito tempo, muito tempo. Comprei um terreno, aqui são 2 terrenos, né? Comprei um terreno, parcelei, aí lá na frente tive chance de trocar um carro em tinta, ofereci pro dono aqui do condomínio, comprei o terreno. E foi aos poucos montando esse plano e mudei daquela casinha singela por saber esperar de novo para essa casa já desse tamanho aqui, que era um Quantos anos sonho de de vida. planejamento até chegar aqui? Há uns 10 anos, eu acho. 10 É, uns anos? 10 anos. Nossa. Comprei, fui indo devagar e quem vê, e pensa fazendo. que é fácil. É, Quem chega não é aqui fácil. hoje e vê fácil. tudo isso, foi fácil. É, uma casona, não sei o quê. Mas para mim está muito vivo a lembrança de onde eu vim, para onde eu vou. Então foi tudo construído bem devagarinho e sólido, né? Tijolinho por tijolinho. E hoje vocês são muito felizes aqui. Muito, muito. Muito, Uma valeu casa- a pena. E uma casa desse tamanho é uma réplica do que eu tive na infância. Espaço para criança brincar, lugar para vir amigo, família. Vixe, ele adora. Ele parece esse aqui, junto com os ó. cachorros. Esse Tem aí, ó. dia que eles vão pra lá e volta pra Anda cá de e rola na bicicleta. grama. Liberdade é importante. Você acha que essa liberdade, esse espaço É importante? maravilhoso, aham. Fez parte da minha infância. Se tem coisas que o trabalho traz, são essas mordomias, né? E essas mordomias a gente trabalha para isso, para poder trazer um pouco de conforto e alguma coisa que te faz feliz também. E eu queria que vocês parassem aqui um pouquinho e fizessem uma declaração um para o outro. Ai, meu O que Deus, ela hoje eu significa tô pra tão... você? Não vou conseguir. Ela tá grávida, então ela chora. Se eu já sou chorão, imagina a Isabelle grávida. Isabelle significa avanço na minha vida, paz. Eu acredito que se você tiver dentro de casa uma parceira de verdade, alguém que te dá o sossego que você precisa, a gente como homem, a gente só precisa disso, né? E eu encontrei nela, tanto que nos últimos 4 anos minha vida mudou absurdamente para melhor e deu esse presente aqui pra gente, que é paixão da nossa vida. A gente se encontrou. Quantos anos Que a vocês gente estão tá juntos? junto, 5. 5 é anos. pouco 5 tempo. anos, é pouco tempo, Foi mas... um encontro assim da vida. Muito rápido. Como vocês se conheceram? A gente se conhece, eu tinha 13 anos quando a gente se conheceu. Só que aí não tinha nada a ver, né? Eu era muito novinha, ele era casado até. 10 anos E mais a velho. gente não tinha nada a ver na época, só se conheceu mesmo. Amigos de família. Como meu tio era amigo dele e estava sempre perto, assim. Então as coisas foram acontecendo, ele se separou, eu namorei um tempo, algumas pessoas, ele também e tal. E por fim que na pandemia a gente conseguiu se juntar, né? Antes um pouco ele já tentava se aproximar, Muito mas tempo já, mas não tinha chance. eu saía. Eu achava que não tinha nada a ver, até que a pandemia teve que vir Esporte. pra gente se juntar no esporte, porque a gente sempre gostou, coisas em comum, né? E aí começamos a estreitar, assim, ver que a gente combinava, né? Ah, esporte, cachorro,
viajar e conhecer gente, não sei o quê. E a gente falou, não. Aí eu comecei a pensar, não, acho que pode dar certo. Aí foi onde Foi falei, muito rápido. vamos. Eu já sabia que ia dar certo, eu só não dava chance. Aí E aconteceu. aí eu encontrei o É. amor da minha vida, né? A pessoa que me traz segurança, que me traz paz, que eu respeito e confio. E que me deu os maiores presentes. Partiu, seu Jota? Já. Eu vou só pôr o carro. Estamos indo para onde, então? Cardoso, São Paulo, minha terra natal, onde eu nasci. Com muito Faz- orgulho, né? Faz tempo que você não vem para cá? Ah, deve fazer uns 3 anos no mínimo. Uns 3 anos. E como é que tá chegando? A gente está quase agora chegando na sua cidade. O que passa pela sua cabeça? Acho que bastante lembrança boa, né? Vendendo juju na rua, depois com o meu irmão mais velho engraxando sapato. Tudo isso bem estimulado pelo meu pai, não era nada de necessidade, era vontade mesmo, era de dentro, né? Embora as pessoas falam que você não nasce vendedor, você não nasce isso, não nasce aquilo, existem algumas exceções, né? Eu acho que eu já nasci empreendedor, já desde pequeno. Vendi também papagaio, pipa na rua. Compramos um livro numa viagem que a gente foi para a praia e ali comecei já a entender o valor do dinheiro, bem criança mesmo, acho que 7 anos de idade, por aí, 6, já fazia essas coisas, porque logo mais, com 11 anos de idade, eu já trabalhava formalmente, né, meio período, tudo. Também foi um negócio que teve o dedo do meu pai aí, que ele pagou, né? A gente ganhava na época mais ou menos 10 reais de mesada, que era o dinheiro que a gente tinha para gastar por semana. E o salário para trabalhar nesse escritório era 11 por mês. E eu topei, diferente dos meus irmãos, queria aprender, né? No meu caso, eu não pensava, era tão pouquinho, eu ganho mais do meu pai. Eu pensava, é mais 11. E era mochiba demais, nossa senhora. Ganhava 11 e guardava 12. Você era econômico? Nossa senhora. E cobrava ele todo dia para ver se na poupança tinha tido algum juros, tinha algum centavo a mais. Pedi um extrato toda vez para ele lá. Mas são lembranças muito boas, né? Das hoje, amizades e tudo. E hoje a gente vai voltar ao passado. Você acha que é importante revisitar o passado? Por quê? A história em si faz a gente compreender quem a gente é agora, né? E reviver faz a gente pôr o pé no chão também, saber de onde a gente veio e agradecer um pouco essa transformação. Embora pareça muito distante, mas há 30 anos atrás eu morava aqui, né? E o tempo passa muito rápido e faz a gente colocar o pé no chão, entender de onde a gente veio, o que a gente quer, o tanto que a gente conquistou e ser grato, né, por tudo isso que já aconteceu. Para quem não conhece, Cardoso fica onde? Cardoso fica no interior de São Paulo, noroeste, né, do estado de São Paulo, a 120, 130 quilômetros de São José do Rio Preto, que é a cidade mais conhecida, mais ou menos uns 500, quase 600 quilômetros de São Paulo, capital. Bem divisa com Minas Gerais já, né? Do lado de lá do Rio a gente já tem Minas Gerais. Uma cidade pequena. Bem pequenininha. Não sei hoje quantos habitantes tem, mas acredito que é alguma coisa de 10 mil habitantes, deve ser muito diferente disso não. Uma cidade bem pobre, né? Não tem pessoas ricas, e se tem ricos a gente não conhece muito porque não tem ostentação, pessoal de criação muito simples. E o pessoal tudo criado meio junto, pobre com rico. Essa foi minha infância aqui, uma infância bem simples, porque também é o que a cidade oferece, nunca teve muita estrutura, aqui o pessoal não tem muito acesso à informação. Hoje talvez diferente, porque tem internet, tem um monte de referência, né? Mas na época que eu vivia aqui não, ainda era bem lúdico, né? Não tinha, era o começo da internet, não tinha telefone celular, não tinha nada disso ainda. E hoje promete ser um dia emocionante, Marden, para você, para nós também, conhecer um pouco da tua história. O que passa pela sua cabeça, assim, nesse ponto de vista de emoção, de reencontrar aquele Marden pequenininho, aquele Marden criança?
é um reencontro, né, com aquele Marden menino. Eu acho que o intuito dessa gravação toda é isso, né? Olhar lá para trás, enxergar aquele menininho pequenininho, magrelo, cheio de sonho, no meio de uma escassez, né, muito grande de cidade, com pouquíssimas oportunidades, mas já o sonho muito grande e trabalhando, fazendo tudo quanto é coisa para acontecer, para realizar sonho. Mas na verdade eu acho que minha motivação principal é de estar fazendo algo, se sentir vivo, né? E desde pequenininho ver aquele molequinho. Hoje eu tenho criança, eu imagino e eu sei como que passa na cabecinha de uma criança os sonhos, né? Eram sonhos demais, grandes demais e talvez inatingíveis naquela época, mas eu nunca desisti e hoje vai ser um encontro com esse menininho, né? Com o passado, com as coisas simples que eu vivi. Qual o primeiro destino nosso aqui em Cardoso? Hoje vai ser o nosso guia turístico aqui em Cardoso, hein? Qual é o primeiro lugar que você gostaria de ir? Eu acho que o primeiro e mais importante é a casa, né? Onde a gente morou, onde eu vivi, onde eu nasci. É o ponto mais importante, o ponto de partida de tudo aqui, né? Pessoal, agora voltando literalmente ao passado, nós vamos conhecer a casa que eu vivi minha infância inteira, aqui na cidade de Cardoso. Foi bem essa casa aqui. Meu pai morava em Rio Preto, passando no concurso do banco. Saiu da pobreza, né, pai? Da pobreza absoluta e mudamos para essa casa, que já passou por várias reformas. Não sei nem se a gente vai conseguir entrar aí para ver ou não. Logo aqui do lado do correio. Uma boa recordação, aqui é a casa que eu morava, que tinha meu vizinho, seu Nego, Dona Maria. Ele tinha jogo do bicho e rinha de galo, olha só para vocês verem. Então, minha infância foi entre essas duas casas. Aqui os sofás dessas casas eram de alvenaria, era cimento ainda. Não sei se escassez, se não tinha loja na época, não sei. Mas tenho lembranças maravilhosas aqui. Uma delas que é interessante, que toda vez que eu queria comprar uma bolacha recheada, uma coisa assim, ali na venda, ali embaixo, eu jogava no jogo do bicho. Como eu era criancinha pequenininho, jogava alguns cruzeiros, né, toda vez eu ganhava. Mas eu tinha bom senso, né, eu não queria abusar. Então lá uma vez por mês eu ia lá, jogava na cobra, no cachorro e tal. E meu vizinho gritava, né, que era como se fosse um vô pra gente, né? Falava, filho, você ganhou. Aí colocava o dinheiro por cima do muro, assim, e eu ia lá comer minhas bolachas e tudo. Então são várias histórias aqui, a infância foi mais ou menos desse jeito que aconteceu aqui. Agora, pessoal, meio que na cara de pau, a gente pediu autorização para a proprietária da casa atual, que foi bastante simpática e solista. Vou mostrar a casa para vocês por dentro. Primeiro, prazer. Eu sou o Jota. O Jota do Prazer, banco. tudo bem? Tudo jóia. Eu nasci Então, aqui nessa casa. Eu, quando comprei essa casa, era da mãe do mestiço. Mãe. Seu Nego, né, a gente chamava. E a primeira reforma, eu fiz, só mesmo, fez um corte aqui com aquele corredor para aproveitar os quartos. A sala era um quarto, essa sala aqui era um quarto. Aí, depois o Jota Pedreiro continuou reformando. E a última vez, aumentou aquele fundo lá. Teste o seu... Ainda tem o fundo, ainda. Ele tá Quero ver o fundo. Não, tá reformando e tá... Ele está falando, o Esse fundo ele fez pra parente gente jogar bola lá. cunhado do Mané Ribeiro, acho que trabalhou com a Jota aqui em casa, inclusive. Meu pai. Aliás, acho que ele trabalhou aqui. Ele falou, foi ele que fez. Foi. Tinha um sofá, né, de... Que alvenaria, não tem mais? Não. Nossa. Ai, que pena. E eu mostrar onde que ele Era dormia. a nossa alegria. A casa do seu Nego também tinha. Agora, quando eu fui quebrar, tinha as almofadas. E ela pegou as almofadas. Falou, não, eu tenho que pegar pra mim. Ai, que legal. Vem cá, Ah, você tá. ver como tá? É mais o fundo, assim, tudo, mas tudo bem. A gente trouxe o pessoal que a gente está fazendo um vídeo da minha história, né? Daqui para onde que eu faço hoje. Então, tá moderna a casa, com piso novo. Mas a Desculpa minha te incomodar, viu? A minha estante também vocês tiraram? Tudo. Aquela estante era pesada, hein? Deu trabalho pra quebrar. Como Tá a quebrando. gente é criança, a percepção muda, né? Eu tinha a impressão que a sala era tão grande, mas tão grande, sim, que cabia todo mundo deitado, aquele monte de criança. Né? Não. Então, aqui era uma estante de alvenaria, Isso eu lembro tudo. placa de, acho que de 10 centímetros, que era a altura. Legal. Não foi. Então, aqui era a estante, que eu tinha desenhado, montado o som, inclusive, aqui. Ó, só para você saber,
Essa lateral. Eu lembro aqui, de eu abrindo e e esse fechando isso cantinho. aqui. Eu fiz 2 mesinhas, pensando em cerveja, tá? 2 mesinhas com mármore, lá e aqui. E nessa metade desse braço direito é que ele dormia quando menino. É, Então, os outros grandes fazendo arte, ele com sono, segurava ele do lado direito, Lembro encostadinho ali, perfeito ele disso. dormia aqui. Mas lembro parabéns, certinho. vocês tiveram uma ideia melhor que a Capricho. minha. Olha que beleza. Olha só. Essa aqui dormia os meninos. 3 ó. meninos dormiam aqui. Nós Nesse 3. quarto? É. Aqui era só Nossa, se uma... brigava, hein? Meu Aqui, Deus. como do sou céu. eu e a minha filha, aí esse eu deixei pra Eu não sei aqui. guardar. Esse aqui era de visita também, não usava pra nada É. esse. Lembra? Mas uma coisa que você manteve foi... Nossa, o banheiro verde. Qual que é o seu É, quarto? Eu Aqui. gostei do piso verde. Dormia aqui com meus Lindo. irmãos, os 3 camas juntos. A gente nunca teve quarto sozinho. E aqui é onde a gente acordava e brigava um monte. Eu Todo dia dormia uma aqui até pancadaria fazer o total. aumento. Fez um negócio legal. Meu pai fez um banheiro na verde salinha de inteirinho. jantar, eu ia Vaso, fazer um pia, banheiro. tudo. Ficou Ah. metade. Mas aí, Com 30 e poucos anos atrás, acho que uns 40 anos Esse atrás. aqui era o meu quarto. Ainda ficou. Era Com o um meu pedaço dele, mas era tudo verde. A pia verde, coisa. Agora Uma coisa que minha eu nunca mais vi na Mas, vida. O dos meus Como é que chama esse pais. piso aqui? Continua o mesmo banheiro embutido, que a gente chamava, a porta que você abre tem um banheirinho lá, né? Que é o armário embutido, né? Que abre e vai dar acesso ao banheiro. Uma cozinha. Não era esses pisos, né? Essa coisa moderna aqui. Agora a parte mais legal da casa tá chegando. Que a gente mais gostava. Vamos ver. E essa eu não tenho muita memória, assim. Ixi, Olha, oh, olha. que lindeza. O sonho da minha mulher foi aqui. Ali era uma torre Ai, enorme. E oi, quando eu oi. fui tirar essa torre, Nossa. por pouco eu não fui acertado por ela. Caiu no terreno do correio lá na frente. Não tinha guindaste, Que nada. legal ver isso. Agora, Os pisos, aqui- pai, são os mesmos ainda, aqui, ó. é, De 30 aqui, e tantos ó, anos atrás. Que legal. o sonho isso. dela, cozinha, sempre gostou de cozinha externa. Pô, Ó, e então- aqui, pessoal, um negócio interessante para vocês. Era o escritório do meu pai aqui, onde ele passava a noite estudando, não tinha computador, e onde eu estudava junto com você ele. tirou. Aqui que tem eu um aprendi trabalho de datilografia, aprendi muita coisa de matemática. Às vezes a gente colocava uma lousa ali e às vezes a gente fazia os estudos e tudo de matemática foi por aqui. Que loucura! Aqui tinha, aqui era o escritório do meu pai. Aqui, meu pai tinha mais de 200, 300 livros aqui que ele lia e relia. E aí quando ele ia estudar de noite, eu estudava do lado dele coisas da escola. Eu sempre fui bastante estudioso, E esse conhecimento, esse gosto por matemática vem dele. Ele é formado em matemática, né? Foi professor. E aqui eu estudava com ele, ou às vezes numa lousa ali onde está aquela televisão. A gente colocava 4, 5 moleques aqui e estudava a noite inteira. Por isso que eu sempre fui muito bem na escola, tive bastante apoio dele nessa parte. Minha mãe também era professora, né? Professora de geografia. E aqui no fundo a gente fazia bagunça e era uma briga, porque minha mãe queria secar roupa, a gente queria jogar bola. E meu pai fez esse cimentão aqui pra gente jogar bola. E chamava a molecada, né, molecada da escola, e aí tinha os varais aqui, a gente jogava bola, chutava a bola, minha mãe ficava brava, batia, era aquela confusão, mas tem uma infância muito maravilhosa aqui. E antes mesmo disso, eu lembro já a questão de mérito, né, que meu pai trabalhava, que era mato, né? Aí ele vinha às vezes limpar, capinar aqui, eu ajudava ele, e aí ele me dava lá R$1, R$2 na época, cruzeiros também na época. E aí já começou aqui lá, sei lá, 5 anos de idade, eu vim aqui carpir, cavar as coisas com ele antes de ter esse fundo. E isso eu lembro, está muito vivo ainda na minha memória aqui. Muito legal ver isso tudo. Aqui era assim, tudo aqui era assim, não mudou nada, só pintou, arrancou um negócio ou outro, mas... A churrasqueira, olha o tamanho da churrasqueira dele que ele fez, 40 anos atrás. Aqui fizeram um negócio bom. Isso aqui no Natal tinha tanta gente aqui nessa casa. Menina do céu. Olha o tamanho do corredor. A gente ia e voltava para a escola, nosso caminho era ali, ó. Minha mãe sempre muito preocupada com limpeza de casa, então a gente, para não sujar, sempre vinha pelo corredor que não tinha risco de apanhar na bunda. Então era sempre aqui esse caminho de entrar e sair de casa. Eu lembro do episódio aqui que eu estava com meu avô e eu fui pegar algum refrigerante, alguma coisa aqui para pôr para gelar. E uma cerveja caiu, estourou e voou os cacos e eu coloquei o braço assim. E aí entrou aqui, rasgou meu braço, tem até hoje, são 5 pontos, ficou pendurado, aí nós vamos costurar depois. Aconteceu dentro dessa dispensinha aqui. Que legal, tá igual ainda, ó. Aqui tinha também a gente tinha uma chácara, meu pai plantava amendoim.
Eu lembro que com frequência eu vinha aqui nos sacos de amendoim cru, abria, comia, jogava casquinha. Eu até hoje adoro amendoim cru, acho que está relacionado a isso na infância. Ó, várias histórias nesses terrenos baldios do lado aqui, pessoal. Uma delas com um amigo meu, Carlinho, eu lembro que a gente veio caçar pomba, passarinho para comer, vai vendo o juízo, né? E tinha um monte de coisa quebrada e tudo aqui. E eu lembro que ele caiu, se machucou também, arrumou um baita de um corte na perna. E a gente pegava grama, colocava numa latinha, esquentava o passarinho, despenava ele, puxava as carninhas ali como se fosse aventureiro. E os pais não sabiam de nada. E teve uma que meu irmão, uma vez caçando aqui, com estilingue, pegou a bolinha, acho que quebrou a vidraça de casa, ficou o dia inteiro de cueca pra rua com medo de voltar para apanhar. A gente lembra dessa história muito bem. Foi muito bom. Eu era especialista, viu? Nós saímos da sua casa lá em Rio Preto e olhando aquela casa dos seus sonhos e estando aqui, qual é o sentimento? O que você sente em voltar a essa origem, a essa simplicidade? É difícil descrever o sentimento, mas é muito gostoso. Foi muito bom. A gente, quando criança, não tem muita noção dessas coisas que a gente cria depois de adulto, né? Esses luxos, essas coisas. O que importa pra gente é o ambiente, a diversão. Na minha cabeça, isso aqui era muito maior do que realmente é, né? Para criança tudo é muito grande. Né? E a gente viveu muito feliz aqui, a gente brincou muito. O pai acertou muito em fazer esse fundo aqui, essa casa grandona. E uma infância num lugar pequenininho desse é insubstituível. Né? Acho que tive chance de viver uma infância muito lúdica, simples demais, como eu falei para vocês. Não pelo fato de financeiro, mas é o lugar que rodeia a gente, né? Tudo muito simples. Foi muito bom, muito alegre viver aqui. Quer aproveitar esse momento para dizer o que você gostaria de dizer para o seu pai? Eu acho que sim, né? Agradecer por tudo, né? Todas essas coisinhas fizeram a diferença. Aqui, eu mostrei para vocês o escritório, dias e dias e noites a gente estudando junto, né? Como espelho, como referência. Valeu muito a pena. Tudo que uma criança quer. Não, em termos de liberdade. É dar orgulho pro pai, né? Um homem, né? Principalmente, ele tem esse vínculo, né? E funcionou. Me trouxe até aqui foi por conta disso, né? São bons exemplos. O que você aprendeu com o seu pai? Eu fiz uma homenagem recente para ele lá no CV Total, contando um pouco disso. Eu acho que o principal é o caráter mesmo, né? Tem muito caráter. A gente tem eu acho que é o ser humano mesmo, né? Depois da vida adulta você contesta demais, eu acho que é normal. Meu filho vai fazer isso comigo também. Mas depois do filho a gente aprende o quanto é difícil educar direito. A gente vai tentar e vai errar, né? Logo nos primeiros meses, eu acho que primeiros dias que o neném nasceu, eu lembro que eu mandei uma mensagem pro meu pai, falei, pai, difícil, hein? Difícil pra caramba. Porque a gente sabe muito julgar, né? Na hora que você tem filho, que é a chance de você falar, rapaz, o buraco é mais embaixo. Então hoje é isso, mas agradeço mesmo, foi muito bom. Foi uma experiência maravilhosa que me trouxe. Não deixou a gente sozinho nunca, né? Veio com a gente a vida inteira, a gente vê as famílias se quebrando por tudo quanto é jeito. Não foi mil maravilhas, não foi a melhor história de todas, mas quem que tem a melhor história? Né? Ninguém tem. Então foi muito bom. E o senhor? Como é que havia toda essa evolução, saber o que ele aprendeu, que começou com o seu exemplo? Como é que havia o Marden hoje como empresário, como criança e hoje como empresário? Eu quero só lembrar quando eu fui uma das primeiras famílias aqui, se não foi a primeira, a comprar um computador. Acho que foi as primeiras. Essa história eu acho que define bem o que ele foi fazer depois. Chegando aqui, os outros dois irmãos mais velhos queriam um joguinho, estourando um teclado por vez. Ele e um outro menino que é lá da Meta hoje, os dois diretores da Meta lá na Califórnia. Os dois começaram a gravar disquete. Talvez eles não tenham conhecido o operacional DOS. Então, disquete A, disquete B, copiar 2.B, aquela coisa. Ele e esse menino foi... Aí, essa é acho que uma das melhores qualidades do começo, que eu posso dizer. Decidi, já naquela época, decidi pelo mais certo. E aí, o segundo foi o seguinte. Quando nós passávamos no escritório, eu falei com o rapaz do escritório, eu comecei trabalhando num escritório. Você não arruma serviço para eles? Eu pago. Tranquilo. Ele foi trabalhar no escritório, eu ofereci para os três.
Combinei com o rapaz do escritório, ele vai dar R$ 11, acho, Era por meio período. mês. E eu dava 20 na época para eles, R$ 5 por cada fim de semana, para cada um deles. Tanto é que esse exemplo, vários colegas começaram falando, deu certo com os teus meninos, eu também vou fazer a mesma coisa, eu vou dar um dinheiro, preciso administrar o dinheiro. Bom, o que foi que o Marden fez de diferente? E já justifica vamos falar, a definição de caminho que ele traçou. Ele falou, pai, eu ganho 11, com mais 20 do senhor, o senhor vai arredondar para 50? Vixe, vou na hora. E já pegou, ele somou, os outros compararam, não, ele somou, eu vou ter tantos por mês. E bicho, tio Patinhas guardava tudo. Logo depois ele comprou uma mobilete, ninguém tinha nem bicicleta direito, ele já tinha uma mobilete. Consegui juntar R$ 600, porque eu fazia alguns trabalhos sempre, por fora do computador sempre também. É questão, sempre querendo trabalhar. Não que os outros sejam vagabundos, os outros não tinham esse interesse Era criança, em fazer. eram criança. Ele era diferenciado nesse sentido. Aí era. E é outra coisa, é um caçula, é o do colo, nunca sai do colo, né? E uma coisa que ele falou agora há pouco, isso é verdade. Eu também protestei coisas do meu pai. A gente tem um mundo diferente, porque você está evoluindo. Eu fui usar, eu era gerente lá em Chavantes e fui gerente em Tabapuã. Eu não tinha celular, não usava. A tecnologia custou me atingir. Eu tenho dificuldade com celular ainda hoje. E eles foram. E o problema aí não tem tanto. É lógico que o caráter da família ajuda muito. Mas eu não acho que eu tenha influenciado, porque ele já era. Então o fato de ter paz em casa, apesar de que a gente arranhava muito, mas ele tinha. E é um orgulho ver. Ah, nossa senhora, não tenha dúvida. Tem uma coisa que une muito as famílias, principalmente pai e filho, e que o Marden, eu vou tomar essa liberdade agora de falar isso para vocês. O Marden uma vez me disse, Sr. Jota, que o senhor nunca o abraçou. Eu queria, nesse momento, que esse abraço entre pai e filho acontecesse num dia que é muito simbólico para todos nós. Então eu queria muito ver esse abraço, porque é uma felicidade, acho que toda a Bannerjet vai vibrar com esse momento. Faço isso 3 vezes por minuto com meu filho, né? Então vamos fazer esse abraço. Vamos. Quarenta que eu não lembro de um abraço e do pai, hein? Ó, Que loucura. Eu não quero justificar, mas Bruto, eu igual uma aroeira. nunca tive um abraço do meu pai, nem da minha mãe. normal. De repente, isso acaba sendo natural. Mas o abraço hoje para as novas gerações, ele é tão importante. Vamos tornar esse abraço mais constante, vamos juntar mais pai e filho, porque eu sei que todo mundo da Bannerjet fica muito feliz quando vocês estão juntos. E eu acho que isso traz uma energia tão positiva, Boa, né? pro grupo, Bom. tão bom. E E assim, se eu tivesse meu pai do meu lado 1 minuto, Mas eu você ia ser a sabe- pessoa mais feliz. Então, Marden, você é um verdade. privilegiado Eu por sei ter o disso. seu pai Você ao sabe seu que lado. Por tanto tempo, né? principalmente aqui, foi a minha primeira casa, um orgulho que meu pai, meu pai sempre falou para todos nós que a gente tinha que lutar para ter onde morar. E quando é aluguel, por uma razão ou por outra, o proprietário pode querer o imóvel, você fica descolocado, é a expressão dele. Então essas coisas aqui hoje é um dia muito especial. Memórias continuam aqui em Cardoso e agora com um lugar muito especial para você, que te traz muitas lembranças. Qual é esse lugar? Esse lugar é o primeiro escritório onde eu aprendi a trabalhar, escritório do Mário, escritório Cardoso, né? E vamos tentar visitar, ver se tem alguém dessa época, ainda de 30 e tantos anos atrás. Vamos ver o que vai rolar lá. O escritório existe, funciona. Existe, está a 50 metros de onde eu morei. Olha Então só. ali eu ia a pé todos os dias, na época tinha 5 office boys que andavam a cidade de bicicleta, depois por eficiência acabou ficando 2, eu e mais um. E foi onde eu aprendi muita coisa ali, fazer cálculos para IPVA, licenciamento, era tudo feito na máquina de escrever, demonstrativo de gado. Isso eu ia no período da noite, que era um extra para eu aprender a fazer, porque durante o dia a gente ficava circulando de bicicleta para a cidade, para os bairros todos, recebendo imposto, indo no banco fazer pagamento, esse Office tipo boy, de coisa. vida de office boy. Vida de Que office idade boy. você tinha? 10 para 11 anos de idade. Nossa, muito novo. Muito novo, Já era um fazia emprego isso. formal já. Olha só. Foi Foi seu muito- primeiro emprego, então, com 10, Foi, 11 meio anos. período, foi. Já era um emprego sério, assim, certinho. Você Já. estudava de manhã? Estudava de manhã, de tarde ia para o escritório e à noite voltava aqui para aprender, eu ia estudar, fazer as coisas que eu precisava. Eu tive, talvez, sorte de ter muita facilidade com escola, não precisava ficar
debruçado muito tempo para estudar, para ir bem numa prova. Às vezes meia hora antes ou um pouquinho Você de já noite Pegava era ali o suficiente. principal. Isso. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, não é. Não tem onde se alguém me conhece aqui. Aquele ali me conhece. Vou esperar eles atenderem. Tudo bem? Bom dia. Vou esperar você terminar aqui para ver se você me conhece. Você lembra de mim ou não? Lógico, como que não? Hã? Tudo bem, Gislaine? Tudo bom. Que bom ver vocês novamente. Que legal. Bom, acabou ficando só eu e ele fazia tudo. Tinha um sorteio. Assim, ó, um pega o lixo, isso é muito legal. Um pega o lixo, outro lava o banheiro, outro lava a pia, a geladeira, que eu acho que era por aqui. O outro varre a frente, ninguém queria pegar a frente, porque as menininhas via a gente, ficava com vergonha. Aí eles jogavam o papelzinho aqui assim, aí peguei o banheiro. Todo dia. Todo dia? Tudo da mesma idade. Porque uns precisavam desse salário, que era uns R$20 por mês para comer, eu não precisava. Mas era um sorteio que a gente fazia. E com isso, o que sobrou já para você nesse sorteio? Limpar banheiro? Todos. Não tinha como pegar todo dia o que você queria. O mais fácil era fazer aqui dentro para ninguém ver a gente lá fora, mas não tinha jeito. Você lembra disso, Qual era Gislaine? melhor, qual era pior? De a gente fazia um sorteiozinho entre os meninos para quem pegava o lixo, quem lavava o banheiro, quem varria. E entre nós a gente não gostava de pegar lá na frente. Porque passava as menininhas, a gente tinha vergonha de varrer. Você contou também que cada rapazinho que entrava aqui tinha uma pegadinha, eu ia lavar carbono, não sei o que fizeram com você, eu ia buscar máquina de desinfectar. Tinha, mas vocês não pegaram, era muito inteligente. Me pediram para buscar gelo, para enxugar, não sei o que, enxugar gelo. Eu falei, não, querido, vocês não pegam, não. Era muito inteligente. Tinha, cada um tinha uma pegadinha. Não, mandei ele buscar não sei o que, coisa que não existia. Assim. E era muito divertido, né? Era maravilhoso. E aí? O menino de 11 anos, se você pudesse falar com ele agora, o que você diria para esse Marden de 11 anos que começou trabalhando aqui? Talvez você tenha um futuro brilhante pela frente, né? Porque aqui no escritório eles foram maravilhosos como pessoas, mas eu tive bastante humilhação. Tem um episódio muito interessante aqui. Fui receber imposto de um cliente deles, a gente recebia para ir no banco, estava muito próximo do horário de fechamento do banco. E esse japonês na época, chamava Kiyoshi, alguma coisa assim, ele falou, você é muito burro, menino. Como é que você pode ser tão burro e incompetente assim, me receber imposto uma hora dessa, uma criança de 10 anos para 11? Saí chorando e tudo, depois eles se acertaram, conversaram com ele, mas desaponta, né? É um tipo de incentivo que é o tipo de comentário que não é um incentivo, né? Você acaba desanimando, tirando alguém do trecho, às vezes, por uma conta de uma situação dessa, né? Teve outras de eu estar aqui na frente varrendo, passando pano e passar alguns amiguinhos, né, criança, falar, ó, empregada doméstica, não sei o quê. Mas tudo isso me afetava momentaneamente, mas o sonho era muito maior. Então, talvez eu falaria para essa criança, calma aí, né? Teu lugar está reservado ali na frente, tenha paciência, calma. De certa forma, eu já tinha isso no subconsciente, mas eu teria esse agrado ali, né? E você falaria isso para ele, calma aí que vai demorar, mas um dia vai chegar. Eu contei para eles ali agora, talvez você não lembre disso. Eu fui uma vez, tinha 10 aninhos, né? 10 para 11, receber imposto do Kiyoshi, lá da funilaria, lá e tudo. E eu cheguei, era tipo 10 para as 4. Acho que a Verônica soltou lá o que tinha que fazer lá, eu fui lá e tinha que correr para ir no banco. Eu sempre dava um jeito, tudo pertinho. E eu cheguei lá, ele me chamou de burro, de incompetente, que não ia ser nada na vida, porque eu, quando já se viu, receber esse horário, meu imposto, não sei o quê, com 10 anos de idade. Marca bastante isso, né? Marca. Não, eu fui, Marca me contou, fui lá. Ixi, cheguei chorando aqui. Você foi lá falar com o japonês? Eu cheguei chorando para eles ficaram muito putos aqui. Eu falei para ele, pô, cara, você tem uma oficina, você precisa de empregado. Aí o empregado do outro, do escritório, que te auxilia, vem aqui, você chama ele de vagabundo. O vagabundo que você chamou é meu filho. É uma criancinha, né? Não, João, me desculpa. Me desculpa. Bom, nós moramos em Rio Preto, que é uma cidade bem movimentada, 10h30 lá É anunciando. E loucura. aqui essa tranquilidade, né? Como é que é ver essa tranquilidade assim hoje? É assustador, né? E não tinha tudo isso de carro, né? Era mais vazio ainda. É uma tranquilidade e um sossego que eu invejo para criar uma criança. É muito maravilhoso, né? O tempo é diferente, a percepção do tempo é diferente. Sim. Tudo muito mais calmo, mais devagar, né?
Olha Que só, impressão que o tempo passa mais devagar, né? devagar. E na hora do almoço, então, meu Deus do céu, aí desliga até o vento da cidade. Olha o silêncio, gente. Olha Um isso. silêncio. E aqui é onde a gente brincava, onde a gente, eu e meus irmãos engraxamos sapato, nesses cantinhos assim da praça, mais precisamente pro lado de lá. Isso aqui pra gente era uma imensidão, né? Aí uma vez por ano tinha aquelas festas quermesses, era a chance da gente ver alguma coisa diferente, ver um pula-pula, ver um brinquedinho de carro, né? Alguma coisinha assim. Então a infância é muito pobre, independente do dinheiro que você tenha, você não tem, tinha, né? Ou tivesse, você não tem acesso a nada. A infância foi isso daqui. É. E para nós foi maravilhoso. Né? Mágico, né? Foi mágico, foi lúdico mesmo, foi bem simples. E a gente viveu isso aqui com muita intensidade. Lembro com muito, muito carinho mesmo. O lugar mais bonito tem aqui é o Banco do Brasil. É. Que não usa nada daquilo mais, 2 andares, Tá. só a partezinha de baixo. Espaço não falta aqui. Não, o Bradesco o tamanho também. É. Mas não usa. Não usa, né? Porque hoje é tudo digital, tudo tecnológico. Não usa não. E vendo toda essa tranquilidade, essa simplicidade, o que isso te inspira? Me inspira cada vez mais em plantar sonho nas pessoas para que possam melhorar de vida. Eu acho que esse é o core da nossa empresa, né? A gente, lógico, toda empresa busca lucratividade, mas por trás dela ter um projeto de vida da empresa, um projeto de vida meu é isso. Tentar transformar a vida das pessoas com essa visão de que todo mundo pode qualquer coisa, independente de onde ela venha. Você tem que se movimentar. Imagina que geograficamente se eu morasse aqui, aonde eu estaria? Eu estaria aqui, muito pequeno. Então precisa se movimentar. A gente não pode se desligar do que a gente gosta, do que a gente quer, do que a gente foi, mas a gente tem que se movimentar. Só que tem que dar o primeiro passo. E olhar isso é entender os passos que eu dei para chegar onde eu fui parar do outro lado do mundo, né? Hoje influencio gente até fora do país, eu sei muito bem disso, o meu papel, tanto pessoal da China, do nosso segmento, quanto alguns países da América Latina, muita gente se inspira, usa o nome, eu acho que acabo sendo referência por conta disso também, né? Mas eu nunca esqueço isso aqui de jeito nenhum. Naquela época você já ouvia falar da China? Não tinha a mínima ideia do que era a China. Não tinha a mínima ideia do que era nada, para falar a verdade. O seu mundo era aqui. Era só isso aqui. E para nós a cidade gigante era Rio Preto ou Votuporanga, e uma coisa que a gente tinha um medo terrível era São Paulo. Quando a gente ia para a praia uma vez por ano, a cada 2 anos, minha mãe guardava todos os relógios debaixo do banco, a carteira debaixo do banco, a gente se escondia quando passava pela Marginal. Hoje a gente tem empresa lá, eu vivo andando para lá e para cá, e era como se a gente estivesse indo num campo de guerra, num território minado. Então, um pessoal muito cru, né? Muito simples, né? A nossa diversão era vir aqui, comer, igual vocês estão vendo ali, um lanche. Eu lembro que a gente pagava R$1 no cachorro-quente e 3 no X-Tudo. Eu gastava só com o cachorro-quente porque eu não queria gastar dinheiro, era só guardar. Vinha no trailer, a vida era Comia, essa. ficar andando aqui em volta de bicicleta com os amigos, fazer expedições para Riolândia, ia nadar em rio sem mãe, sem pai, saber o perigo de morrer afogado na criança. Caçar a gente chamava, acho que é embornar o que fala, né? O pessoal que falava embornar. Com bolinha de terra, né? Que a gente pegava. De barro, né? Que de seca. barro. E jogar bola para quanto é lugar, vivia no clube, competição. Para vocês que não sabem, eu fui um atleta de karatê muito tempo. Puxa. Cheguei a dar aula aqui em Cardoso. Tem foto dessa criança, época? com 11 tem. Tem? Com 11 anos de idade, meu professor ficou doente, eu era a faixa de grau mais alto. Tem do karatê, vai do branco até a preta, né? Eu estava na roxa, faltava marrom e a preta na época. Então tinha a faixa maior e no karatê não é idade, é por graduação. E aí eu fiquei 1 mês dando aula, tinha até muita criança, tinha alguns adultos também. Eu sempre fui muito do esporte, comecei com futebol, depois muito tempo viciadíssimo no karatê, sempre muito comprometido, assim como o pai estava explicando lá, muito comprometido. Nunca trazer E a disciplina, o esporte extrema, te trouxe isso, a disciplina? Muita disciplina, extrema. Ser muito disciplinado com tudo que eu faço. É lógico, longe da perfeição, mas eu trouxe isso para os negócios. E o simples também funciona. O que você traz hoje dessa simplicidade para você lá na empresa? Tornar processos mais simples? Acho que a gente às vezes também complica muito a vida. O que a gente pode trazer de lição hoje aqui dessa tranquilidade, dessa simplicidade? É que a gente precisa de pouco para viver. A gente precisa de pouco para viver feliz. Quando eu me espelho nos meus parentes, nas pessoas que moram por aqui, tem gente aqui que tem um sorriso muito fácil, com muito pouco dinheiro.
E eu tenho que saber de verdade qual é o propósito de eu enfrentar tanta dificuldade, tanta coisa. Eu tenho um propósito. Então essas coisas a gente não pode levar isso como um fardo muito grande. Porque empreender não está no lance de fazer dinheiro, não é isso. É o desafio que está dentro da gente. Eu tinha uma vida muito calma, muito tranquila. Para que eu fui vender juju na rua? Para que eu fui engraxar sapato? Para que eu fui trabalhar no mar e ter esse tipo de humilhação que eu contei para vocês? Porque está dentro da gente. E muitos dos empreendedores, eles são incompreendidos até por eles mesmos. Eles não sabem por que eles estão trabalhando. Na verdade, não é o dinheiro. O propósito que você tem dentro é muito maior. Está dentro de você, ele te consome. Você cria um problema, resolve um problema. Você ganha um troféu. O troféu, às vezes, é o dinheiro. Então, eu vendo toda essa simplicidade, eu sei que eu não preciso me matar. A gente consegue ser feliz com menos. Mas eu não posso aniquilar o que está dentro de mim, que é essa vontade de fazer coisas maiores. Eu acho que essa é a lição principal de tudo. Você vendia um produto que tem um nome que acho que vocês não vão conhecer. Como é que chamava? Bido. Vocês já ouviram isso na vida de vocês? Ele vendia bido. O que será que é bido, gente? Estou curiosa. Conta pra gente. O que é isso? Bido, cada lugar do país tem um nome. Esse é característico aqui de Cardoso. Alguns lugares chamam de juju, geladinho, sacolé. Já vi nome de tudo quanto é jeito. Foi a primeira oportunidade que eu tive de fazer algum negócio. Minha mãe fazia, era maravilhoso, porque não gastava nada, o dinheiro vinha deles, né? E a gente vendia. E junto com isso também, a gente via uns amigos engraxando sapato, era meio que uma modinha, mas era algo que era interessante fazer. Meu pai foi lá, mandou fazer a caixa de madeira, Vocês e aqui nesse cantinho, engraxava. começou com meu irmão mais velho, depois eu vinha com eles, a gente engraxava sapato para ganhar R$1, R$2. Geralmente esses senhores que estão aqui, aposentados, que vinham lustrar o sapato, era lá R$1. Existia isso no passado. Eu não sei se existe isso ainda, né? Vocês Difícil engraxar. Ter uma ideia da precariedade como era a cidade, isso aqui era a rodoviária principal da cidade. Olha. Saiu os ônibus para ir para São Paulo, sabe Deus, 1 por semana, 2, não sei, e essa era a nossa rodoviária. Agora ela migrou de lugar, mas sempre foi Ficou aqui. o cantinho. E quantos bidos você vendia por dia? Meu Deus, não tenho a mínima ideia. Mas Era suficiente para depois comprar uma bolacha recheada, era o que É. dava, isso eu sei que dava para fazer. E você trocar um levava doce por outro. numa sacolinha? A gente levava num isoporzinho pendurado aqui no bracinho, que o molequinho magrinho, pequenininho. Quantos anos? Eram 6 anos de idade, 7. 6, 7. 7. Então foi antes lá do escritório. Antes do escritório, porque no meio disso, com 8 para 9, eu me metia a fazer pipa, papagaios, que também era um excelente negócio que eu não gastava nada. Eu comprava nesse bazar aqui, livraria, Big Lar, folha de seda, pegava bambu no meio do mato, e como livro que meu pai comprou, eu conseguia fazer até pipa ornamental, formato de estrela, Olha triangular e tudo. Aí amarrava, media com a régua, aí eu vendia R$2, R$3, aí eu já ganhava um pouco mais de dinheiro. Você gostava era do dinheiro. Do dinheiro, Fazer de dinheiro. trabalhar, né? Trabalhar. E então você começou no empreendedorismo com 5 anos de idade. Por aí, 5, 6 anos de idade, já fazendo carpino para ele dar o dinheiro, depois lavando o carro para ganhar R$1 do carro, tudo sujo de sítio, de tudo quanto é porcaria. Aí ele falou, se eu lavar, você me dá R$1, R$2. E assim foi indo, foi estimulando, e me divertia. Essa visão tua era diferente das outras crianças? Você sentia, assim, alguma Era coisa... diferente, Era. era bem diferente. A preocupação, eu não sei de onde veio isso, no Karatê, por exemplo, com 8, 9 anos de idade, eu já estava querendo procurar patrocinador, para poder me pagar, para ter um nome atrás do meu kimono, para eu tentar viajar, competir. Eu fui muito bem sucedido no Karatê. Eu lembro que eu ganhei mais de 12 medalhas em torneios e alguns troféus também. Tá guardado? Então, não tenho mais. Não? Mudamos muito de casa, mas eu devo ter algumas fotos. Eu fui muito bem sucedido com isso. Talvez a gente até consiga achar meu professor de Karatê aqui. Olha que legal. Vamos ver se a gente consegue. Tá. Então, o empreendedorismo vem da infância mesmo. Vem da infância. E as outras crianças, seus amigos, não tinham muito essas ideias, queriam... Não tinha. Tem até um amigo nosso que se tornou juiz hoje, ele lembra dessas histórias, a gente no Correio, ele também trabalhava no escritório, e ele falou, Mário, eu lembro como se fosse hoje, com 10 anos de idade, falava, eu vou trabalhar, vou comprar uma mobilete. Eu falava, que esse moleque retardado, ganhando R$10 por mês, vai comprar o quê? E deu 1 ano e pouco, e eu juntando daqui e dali com todas essas coisinhas, e consegui comprar. Com 12 anos eu tinha minha motocicleta, né? Minha mobilete na época, um negócio com motor. De toda criança ter mas uma não podia adolescente. ter, eu era muito novo. novo, E eu consegui comprar, porque o dinheiro era meu, né? Eu com 16 anos já tive meu primeiro carro. Eu fui tirar carta com o meu carro. Quando eu tinha 18 anos eu já ia com o meu carro. Foi bem precoce. Existem pessoas mais precoces que eu, mas eu acredito que tenha sido um dos mais precoces que eu já vi na vida. Não mudou nada, não me arrependo, foi bom. Foi como eu me divertia, nunca levei isso como um peso, como uma obrigação, né?
Era Algo assim. fez parte, foi muito bom. Esse é o Marden. É. Empreendedor, empresário, começou de criança e que teu exemplo sirva para tantas outras pessoas que não são tão determinadas assim, que ainda dá tempo, né? Dá tempo. Nunca é tarde para a Nunca pessoa. É tarde. Eu não digo que na minha trajetória foi rápida. Eu tenho vários clientes no Brasil inteiro, a gente tem mais de 16 mil clientes. Tem clientes que a gente começa a trabalhar ali com a gente, em 4, 5 anos ele conquista tanta coisa que me impressiona. Essas pessoas são de verdade gênios, né, nos negócios. Minha trajetória começou quando eu era criança, eu tenho 42. Foi a vida inteira trabalhando para chegar onde está. Então tem muita oportunidade. Talvez em 1 ano, 2, você muda a tua vida por completo. E se focar e tiver um pouco de sorte. Te levou nesse caminho, você começou vendendo centavos para hoje vender milhões. O que você acha que daquela época te ajudou de você chegar nesse nível? Eu acho que começar a fazer algo, mas para mim hoje eu não vejo diferença de centavos para milhões. A diferença é só número e decimal. O esforço sempre é o mesmo. O que muda é a persistência desse esforço. Quanto mais tempo persistindo no esforço, esses números vão mudar. A vírgula muda de casa. Para mim sempre foi desse jeito. Daqui a pouco vai estar em números muito maiores e só vai mudar a vírgula de casa, porque o esforço, a humildade, a vontade de acertar vai continuar sempre a mesma daquele menininho que vendia juju, que engraxou sapato, que trabalhou no escritório, continua sempre a mesma coisa. Histórias do Marden, vamos lá. Eles eram muito rebeldes. Aqui, liberdade para ir e vir. E eu sei que um pegando no pé do outro na correria, descendo na esquina do Bradesco, era uma farmácia, e junto com a farmácia o barzinho. E minha mulher louca chegou em casa, esse moleque com tinta até no pescoço, caiu na lata de tinta do cidadão. Meu Deus. Moleque, você vai me dar prejuízo, mas vai fazer o que com eles? E ela ficou brava. Vixe, mas não adiantou, perdeu a roupa. Eu tô com 42. 60? Mentira! É de assustar ou não é? Eu achei que você tivesse uns 40 e pouco, 50. O que você toma? E aqui, pessoal, onde foi minha escola durante a infância toda. Lembro que a gente chegava, aqui tinha café da manhã e almoço. Eu não sei se ainda funciona assim, nessas mesas de madeira. Tomava aquele chocolate, eu acho que com fubá, que era grosso, eu lembro. E aí tinha um pãozinho que a gente comia. E aqui eu acho que eu estudei até os 10, 11 anos de idade. Quarta série, por aí, não lembro exatamente a posição. E tá chique hoje, tem até ar-condicionado, não existia isso na minha época. Continua exatamente do mesmo jeito, se bobear da mesma cor, ainda de 30 anos atrás. A gente chamava de grupinho aqui, né? Que é a escola professor Dirce Libano dos Santos. Grandes memórias aqui. Aqui a gente cantava o hino nacional, tinha a questão de lavar a boca com flúor, era um acompanhamento um pouco diferente. Eu acredito que seja do mesmo jeito. Cidade pequena tem essa diferença, uma educação muito séria. Os professores têm reuniões com os pais, e vê os pais com frequência, porque é tudo muito pequenininho, né? E eu considero uma educação até que rígida. Na minha época podia o professor bater, puxar a orelha, puxar o cabelo, reguada na mão. Então não tinha esses negócios de aluno dominar a sala de aula, não, nunca existiu isso. Muita gente da área rural, com as pessoas que têm uma vida um pouquinho melhor do que eles, né, comparando um com o outro. Por isso que eu falo e repito que aqui não tinha rico, não adianta ser rico, você tem isso aqui que você tem para estudar. Tem mais 2 escolas, cada uma por um período diferente. E foi assim que eu consagrei minha infância por aqui. O que o estudo representou para você? Não sei se tudo, mas muita coisa, né? A gente precisa ter... Eu não acredito que o modelo escolar de hoje seja responsável pelo sucesso de alguém. Mas eu acredito que sim, a parte da matemática, da geografia me ajudou muito, de entender a localização e tudo mais. Eu acredito que as escolas ensinam as pessoas a passar de ano, mas não ensinam elas a viverem, não ensinam muito o comportamento, a parte sentimental, né? O controle mesmo mental. Eu acho que eu tive isso muito bem, essa escola foi fantástica, foi acima da média, não é uma escola normal, são muito sérios com o estudo, mas eu acredito que a escola é fundamental sim, a gente tem que estudar, mas não acho que ela prepara você para ser um grande empreendedor, ela contribui. Que lição daqui você pode fazer uma comparação com o que você usa na empresa hoje? O que você aprendeu aqui que hoje você usa lá? Tem algumas coisas que eu acho que foram interessantes. Assim, a gente
trabalhar com níveis de pessoas diferentes. Aqui, por exemplo, às vezes a gente recebia pessoal que vinha cortar cana na época, muito pobre, meninos que não tinham documento, não tinha nome direito. Lembro de uma história do menino que chamava Adelbardo, ele não sabia se ele chamava Adelbaldo ou Adelbardo, a professora deu um nome para ele, ficou. O menino tinha 2, 3 roupas, e eu tinha um negócio muito legal, que eu acho que talvez pela força de ser líder desde pequeno, o karatê me trouxe muito isso, eu sempre trazia para debaixo do meu braço para não ter bullying as primeiras pessoas. Ele foi o primeiro, um outro que eu lembro que era Cadu, que me tornou um grande amigo na época, meu melhor amigo. Então, sempre que as pessoas chegavam, tinha uma situação hostil para elas, eu era o cara para proteger. E essa acho que foi uma das lições, eu aprender a lidar com diferentes níveis de pessoa e fazer com que as pessoas se envolvam. Eu tenho muito isso. A inclusão. A inclusão, trazer um amigo daqui para fazer um de lá. Hoje chamam de networking, né? Fazer Mas, pontes. fazer ponte, relacionamento é um negócio muito forte. E na escola eu aprendi muito isso. E aqui você já tinha um mapa da China? Você sabia onde que a China ficava? Não tinha a mínima ideia do que era China, do que era nada. A gente falava aqui de Japão, que tinha um amigo que o pai dele morou e voltou do Japão e trazia uma balinha diferente, uma coisa com sabor. Aí a gente tinha, nossa, o Japão e tal. Mas era só isso, e mais nada. Aqui ainda não tinha acesso a TV a cabo, eu fui ter depois dos 12 anos de idade, 13, que também me abriu a cabeça para o mundo, me trouxe a curiosidade tremenda, mas aqui ainda não tinha a mínima noção do que era fora daqui. Né? E o menino de Cardoso que foi parar na China e hoje faz negócios, movimenta milhões nesse comércio. Hoje, quem é aquele menino de Cardoso de 5 anos que vendia jujubido aqui, né? Quem é aquele menino hoje? Eu queria que você falasse das suas conquistas. O que você conquistou hoje? Quem é o Marden hoje? O menino por dentro é o mesmo. Continuo sonhando, né? E cada dia mais traçando coisas maiores. Porque eu já entendi que o que eu queria não era estar em algum lugar. Eu queria estar me movimentando. Então eu tenho o mesmo tipo de sonho hoje com muito mais maturidade, mais calma. Hoje eu estou mais no processo de aconselhar e contribuir para as outras pessoas construírem sucesso talvez de maneira mais rápida, porque, afinal de contas, passar 30 e tantos anos trabalhando, construindo e fazendo algo gerou uma experiência muito grande, né? Lógico, conquistei muita coisa, consegui viajar para perto de 20 países, eu devo ter feito mais de 50, 60 viagens internacionais, conheço gente no mundo inteiro, hoje às vezes passo férias na Suécia, igual passei esses dias agora. Trouxe uma conexão mundial com muita gente, mas a essência mesmo que fica é isso aqui, essa pureza, né, que foi fantástica, minha vida eu nunca vou esquecer, e hoje também aprendo a desfrutar e me permito a desfrutar esse lado bom da vida também, é importante, através de curiosidade, cultura, persistência, bom relacionamento, a gente vai formando algo maior, a gente só tem que começar. Aí aqui, pessoal, é onde eu fiz por muito tempo karatê. Vocês não sabem, eu sou faixa marrom, uma faixa antes de ser professor que é a preta. Era um pouco mais escasso que isso aqui, era um piso muito duro. Foi nesse local aqui que eu treinei muito, 3 vezes por semana, fazia os outros treinos na casa de um amigo. Disputei bastante, ganhei regionais aqui na região de Fernandópolis, Rio Preto, Votuporanga, lutei bastante, fui muito feliz com o esporte e me trouxe muita disciplina também. Uma boa experiência. E o karatê, o esporte? Como é que o esporte te ajudou a te formar como pessoa? Esse foi minha paixão de verdade. Eu gosto muito de esporte. Hoje eu sou apaixonado por bicicleta, vou muito à academia. Academia eu vou, mas não é um prazer, como ir comer um churrasco. Eu vou porque tem que ir. E já tem 20 e poucos anos que eu vou para cuidar da saúde. Mas o karatê era um vício absurdo, Minha dedicação com o karatê foi surreal. A gente tinha 3 vezes por semana treino. Nos dias que a gente não tinha treino, a gente treinava na casa de um amigo, Juliano Teru, japonês, amigo meu até hoje, também muito dedicado. E eu fazia de tudo para ser o melhor. Ganhei muitos campeonatos, tanto kata quanto luta. E foi ruim de eu não ter continuado a história. A gente mudou de cidade, onde eu mudei já não tinha mais, mas ainda digo que fui muito bem sucedido. Passei pelas faixas quase que todas, parei só na marrom, que é uma antes de ser professor. E ali criei uma disciplina muito forte. Meu professor, o Hamilton, um cara que eu agradeço pro resto da vida, foi também um segundo pai.
Ele me guiava certinho em tudo, dava um grande exemplo para as crianças que não adianta ser nervoso, não adianta ser violento. A gente passou histórias maravilhosas com o Hamilton. Uma delas, quando a gente fazia um campeonatinho interno, só entre alunos ali, falava, ó, quem ganhar, nós vamos todo mundo no bar tomar uma coca. Para nós tomar um refrigerante era um acontecimento, uma cidade muito pobre, né? E numa dessas situações tinha um cara bêbado, o cara agrediu esse nosso professor na nossa frente, e a gente sabia que se ele reagisse, não tinha nenhuma chance para o cara que era bêbado. Ele pagou a conta, explicou para a gente lá fora, falou, vocês são treinados para se defender, vocês sabem resolver uma situação dessa, e eu também sei, mas a gente sabe o poder que a gente tem. E por respeito no nosso esporte, respeito aos princípios do Karatê, eu não reajo. Eu vou embora porque eu sei que eu faria com um cara desse se eu reagisse. Então vocês têm que aprender a controlar a violência e tudo. E hoje uma das coisas que eu falo que faz a maior diferença na minha empresa, controlar o nervoso, controlar a parte sentimental. Você ter autocontrole, ser paciente, tentar resolver as coisas da forma mais humana possível e não profissional. Humano é ter paciência, porque problema a gente tem a todo tempo. E ali esse gerenciamento de crise foi muito, muito bem implantado em mim no Karatê. Me ajudou demais. Eu não sou aquela criança que tem história de briga para contar para vocês, porque todo mundo tinha medo e eu sabia me defender. E eu achei isso muito importante para minha vida. Assim, é uma paixão que vai ficar e talvez com meu filho crescendo agora eu reviva isso com ele. Vamos ver. Pessoal, aqui é a diversão da cidade, que é a prainha de Cardoso, no interior de São Paulo. Tem esses rios, né? Marinheiro, alguns lugares tem o Tietê, e é onde a gente se divertir. Olha a simplicidade do lugar, com bicho, animal, tudo no mesmo lugar. Que loucura isso. E aí, pai, quanta lembrança das pescarias nossas nesses rios aqui, hein? Quanto tempo a gente fez isso seguido, todo sábado, assim? Enquanto o Arnaldo estava aí, foi mais de 10 anos. E com o João também, né? Lembra do João? O João lembra. Que a gente ia João todo do sábado, Bradesco. eu sei ele, é. João do Brasil. Ó, mais ou menos onde está aquele estaleirinho lá, ó, a gente parava o carro, descia com o barco. Essa primeira curva, ó, primeira curva do rio ali, é a entrada do Rio Turvo. Lá na frente você já pega o Rio Grande, que já é divisa de Minas. E a gente ia aqui para pescar, pescava tucunaré, piau. Eu gostava de pescar piau. Geralmente a gente Nossa. pescava debaixo da ponte. Foi muito bom também. A gente acordava de madrugada no sábado, todo sábado, durante muito tempo. Eu lembro que a gente ia junto, eu, meu pai e o amigo dele. Lá, E era uma diversão e eu tinha uma aquela sorte. entrada lá na frente tem a ponte do Turvo, perto da Fazenda dos Ingleses. A gente ia pescar debaixo da ponte, Você né? não imagina piau, que loucura. Era bom tudo demais. coisa de 10, 15 centímetros massa. E o mar, ele tinha o privilégio de não colocar isca. Eu que tinha que colocar isca nas aulas dele, só Eu tinha tirar. medo da minhoca, era muito pequenininha, a minhoca me picar. Gente, e aqui, não sei hoje se continua, aqui a maçonaria organizava um campeonato de pesca, denominado Campescar. Campescar. Chegou a vir Santi Júnior aqui. Chitãozinho Nossa, Chororó. você não tem noção. Como E aqui é. teve algo muito interessante que era um tal de rodeio aquático. Eu nunca vi isso na vida. Você lembra disso? Eu lembro disso. Eles faziam metade dentro do rio, metade da arena aqui. Aí o boi pulava e caía no barro. Pensa que bagunça que virava isso. E isso aqui era um mundo de gente. Ela sabe, trabalhou, né, na Globo. Agora, olha para lá, esse amarelo. Esse aí é a lanchonete que tem história que não pode Deus. ser revelada. Credo. Era baile todos os domingos. E passado umas horas, outro no fim, um estava abraçando o pescoço do outro, não sabia nem quem que era. Marden, vou te fazer um convite. Para a gente falar da natureza, a gente tem que ter o contato com ela. Então, por favor, sentar no chão. Vamos. Ai, que lindo, tem uma florzinha aqui. Esses dias a gente estava falando da natureza, fiz uma mentoria com ele, a gente foi caminhar e falar do que a natureza nos ensina. E hoje, vendo tudo isso aqui, o que ela te ensina? Acho que é o encontro e a paz, né? A natureza, como você explicou pra gente, acho que a gente veio dela, né? Então eu cito exemplos de pessoas, eu não gosto muito de ir pro mato, isso aqui não é que você não gosta, você é a própria natureza.
E todas as vezes que eu preciso relaxar, encontrar comigo, em semanas principalmente de estresse, é onde eu busco para poder renovar, né? Através do esporte, que é a bicicleta, que é o contato perfeito com a natureza, é você, ele e os sons, né? E nos finais de semana agora, que tem sido meu hobby principal, que é andar de barco, levar minha família para a água, tudo. Eu não sei a magia, né, que acontece dentro de mim, mas me renova muito, 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 muito. É muito importante eu estar sempre com esse contato. E até mesmo quando eu viajo para fora do país, eu sempre falo para as pessoas que cidades grandes no mundo inteiro são iguais, um com mais tecnologia, outro com menos, mas sempre gente doida, correndo para lá e para cá, aquele desespero com o horário, aquele nervoso. E eu sempre procuro os lugares pequenos, as cidades pequenas, que eu acho que é onde a gente encontra a essência e a fundação mesmo, né, do ser humano. Eu acho que é isso. Então parar para observar que as coisas que a gente já não faz mais, né, fica só dentro do celular, é onde a gente se renova. Né? Acho que a parte mais importante para nós da vida é a natureza. E da onde a gente tira o que a gente come, é o que a gente respira, é tudo. E essa água, assim, que corre, né? Dizem que a água nunca é a mesma, nem quem bebe é a mesma. Então você não é o mesmo daquele menino, a água já não é mais a mesma, mas estamos aqui. Graças a Deus, revivendo tudo isso do passado e tendo a chance de poder mostrar isso para mais gente, né? A construção lenta do empreendedorismo. Hoje o pessoal prega tudo velocidade, ganhar não sei quantos milhões, não sei quantos dias. A gente sabe que é uma minoria, sim, ridícula, né? 0,000 pessoas que dão sorte fazendo isso e propagam isso, trazendo muita ansiedade nas pessoas, mostrando uma verdade que não é absoluta. A verdade é essa, devagarinho. Todo mundo conquista as coisas devagarinho e de forma fica cada vez mais sólido, né? E é isso que a gente vai tentar passar com toda essa história aqui. Cardoso para mim é sempre um motivo de muita alegria. Eu vou ser cardosense pro resto da minha vida, vou ter sempre muito orgulho, né, de ter vivido nessa cidade. O que me lembra assim de imediato é a grande infância que eu tive, tão maravilhosa que foi. Eu lembro da prefeitura fazendo a limpeza da cidade, cortando as árvores, a gente fazendo cabana ali no meio da rua mesmo, esse tipo de brincadeira. Eu lembro da gente nadando nos rios, caçando passarinho, olha só que dó dos bichinhos para comer, bastante pescaria, uma infância muito bem vivida, né? Muito lúdica mesmo e infantil como deve ser. Também lembro de várias limitações, coisas que a gente não podia ter, e não acredito que seja só por questão financeira, por conta de acesso mesmo, pela cidade que a gente morava muito pequena, né? E sempre vou ter o maior orgulho de lembrar dos meus amigos, grande parte deles hoje estão muito bem também. E saudade, fica só saudade, que eu acho que é isso que marca demais quando eu visito aquela cidade lá. Tem uma lembrança excelente.